Olá, crianças! Estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa. Estamos aqui analisando partes e elementos de um texto. E para a gente continuar analisando, eu quero convidar você a analisarmos mais um texto. Que texto será esse? Vamos lá comigo? Direitos da criança e direito à infância. Desde o momento em que nasce, todas as crianças se tornam cidadão. E por isso, criança também tem direitos. Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Pelo contrário, elas devem receber atenção especial, pois a infância é a fase mais importante da vida. Para que todos tenham uma infância legal, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou um conjunto de direitos para as crianças. É a Declaração Universal dos Direitos da Criança, escrita em 1959. Essa declaração assegura que todas as crianças têm direitos iguais. Desde o nascimento, todas as crianças têm direito a um nome, uma nacionalidade, têm direitos a crescer e se desenvolver com saúde, alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequada. Vamos para a questão. Qual é o trecho que apresenta uma opinião do autor sobre as crianças? Letra A. Desde o momento em que nasce, todas as crianças tornam-se cidadãos. Olha só, quando nós voltamos aqui no texto, nós vemos assim, desde que o momento que a criança nasce, todas as crianças se tornam cidadão. Então, isso aqui não é uma opinião do autor. Aqui é um fato. Todo mundo que nasce, né, se torna um cidadão. Vamos lá para outra alternativa. Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Aqui a gente já tem que ter uma atenção maior. Olha só. Aqui já está referindo-se a uma opinião. Veja bem, ó. Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Aqui o autor já está dando, né, expressando uma opinião dele. Que aquela criança, não é porque ela nasce, né, porque ela é pequena, que ela é menos importante. Pelo contrário, né, elas devem receber atenção especial, pois a infância é mais importante da vida. Vejam bem que aqui, né, o autor está expressando uma opinião. Então, aqui na letra B, a gente já encontrou a nossa resposta, né? Vamos ver por que não é a letra C. A ONU criou um conjunto de direitos para as crianças. Nessa situação aqui, é um fato real, né? O fato, ele é diferente da opinião, porque o fato, ele está expressando algo que aconteceu de verdade, algo que existe. A opinião é um pensamento da pessoa, é um pensamento do autor. Então, veja bem, então já descartamos, nós já sabemos que é a letra B, então, por que não pode ser a letra C, nós vimos agora. Por que não pode ser a letra D? Essa declaração assegura que todas as crianças têm direitos iguais. Então, isso aqui também é um fato, né? Essa declaração da ONU, o que acontece com essa declaração? Ela afirma, ela reintegra o direito das crianças. Então, não é uma opinião, é um fato. A opinião, nós já vimos na aula anterior, que é quando eu expresso aquilo que eu penso a respeito de algo. Geralmente, né, quando nós estamos aí estudando sobre qualquer assunto, às vezes tem questões que você vai expressar o seu pensamento em relação àquele texto ou àquele conteúdo. Por exemplo, se nós formos falar para você, o que você pensa sobre a vacina? Você vai ter uma opinião. Você concorda em tomar a vacina? Você discorda? Então, você vai expressar a sua opinião acerca de um determinado assunto. Nesse caso aqui, o autor está expressando, né, que não é porque as crianças são menores, elas são menos importantes, porque são pessoas pequenas, elas são menos importantes. Não, elas são importantes. Então, aqui está expressando uma opinião do autor. Vamos analisar mais um texto? Agora, né, nós vamos analisar o texto Minha Visão da África. Um dia, minha mãe
um dia minha mãe foi me buscar na escola. Ela fez uma cara séria e disse que a gente precisava conversar. Filha, eu fui convidada para trabalhar na Embaixada Brasileira em Angola e vou ter que morar lá por pelo menos um ano. Como eu não sou muito boa de geografia, tive que perguntar: onde fica Angola? Na África, Bia. Aí a coisa engrossou. Já estava quase decidida a ir com a minha mãe, mas para a África era um pouco radical demais. Você está brincando, né, mãe? Está querendo me levar para o meio da selva com um monte de leões e elefantes? Minha mãe respondeu séria. Essa é uma visão errada da África. Lá existem leões e elefantes, mas eles estão em reservas. Além disso, também existem muitas cidades grandes, como as nossas. Vamos para a questão. De acordo com esse texto, na opinião de Bia, a África, ou seja, de acordo com o pensamento da Bia, o que ela pensava a respeito da África? É uma selva cheia de animais? B. Mantém uma embaixada brasileira? C. Possui muitas cidades grandes? D. Possui reservas para os animais? Vejam bem uma coisa que acontece geralmente em algumas alternativas que a questão me dá. O que ele colocou aqui está dentro do texto. Se a gente não analisar o texto com clareza, ver todos os elementos e as partes que compõem esse texto, eu corro o risco de fazer uma resposta errada, ter uma resposta equivocada. Por isso, eu preciso analisar bem esse texto. Veja o que eu preciso responder. É o que está na pergunta. De acordo com o texto, na opinião de Bia, como que era a África? O que ela pensava que era a África? Olha só, você está brincando, né, mãe? Vamos até destacar aqui, né? Você está brincando, né, mãe? Está querendo me levar para o meio da selva. Então, ela achava, olha só, que ela ia para a selva, né? Com um monte de leões e elefantes. Aqui ela cita alguns nomes de quem? De animais, certo? Ela cita aqui o nome de alguns animais. Então, aí a gente já consegue identificar o pensamento dela, como ela pensa, a opinião dela a respeito do que é a África. Então, aqui fica facinho para eu identificar a minha resposta. Então, qual é a opinião de Bia? É uma selva cheia de animais. É claro que aqui, olha só, eu subtendo que ela, quando se refere a leões e elefantes, ela está se referindo a quem? Aos animais. Então, aqui a minha resposta é a letra A. Agora, por que não pode ser a letra B? Mantém uma embaixada brasileira? Isso aqui é um fato. Realmente, né, lá possui uma embaixada brasileira, tanto que a mãe dela foi transferida para trabalhar lá. Mas não é essa alternativa. Por que não é a letra C? Possui muitas cidades grandes. Isso aqui é um fato. Realmente, na África, ela possui cidades grandes. Letra D, possui reservas para os animais. Aqui também a gente vê no texto que ele fala, né? Mas eles estão em reservas. Então, isso aqui é um fato diferente de uma opinião. Muito bem, agora, né, analisando esse texto, nós vamos analisar mais um texto. Percebam que sempre a gente tem que analisar as partes do texto, o que tem nele, quais são os elementos que compõem esse texto para poder encontrar a minha resposta. Vamos para mais um texto. Agora nós vamos falar sobre o texto robótica. Um assunto muito em alta, né, ultimamente. Robótica é um ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação, que atualmente trata de sistemas compostos por máquinas e parte mecânica automática. É controlada por circuito integrado, tornando o sistema mecânico motorizado, controlados manualmente ou automaticamente por circuito elétrico. As máquinas podem se dizer que são vivas,
mas ao mesmo tempo são uma imitação da vida. Não passam de fios unidos e mecanismo. Isso tudo junto concebe um robô. Cada vez mais as pessoas utilizam os robôs para suas tarefas. Em breve, tudo poderá ser controlado por robôs. Os robôs são apenas máquinas, mas não sonham nem sentem e muito menos ficam cansados. Essa tecnologia hoje, adotada por muitas fábricas e indústrias, tem de objetivo, de um modo geral, êxito em questões levantadas sobre as reduções de custos, aumento de produtividade e os vários problemas trabalhistas com funcionários. Vamos ver o que eu preciso responder aqui. No texto, o trecho, em breve, tudo poderá ser controlado por robôs, no terceiro parágrafo, a expressão destacada indica uma ideia de afirmação, dúvida, modo ou tempo. Veja bem, tudo em breve. A palavra destacada aqui, ó, é em breve. Em breve está relacionada a uma afirmação, a dúvida, um modo ou um tempo. Quando eu falo assim, em breve está se referindo a um tempo. Se eu digo assim, vai demorar demais, é tempo demais. Então, está relacionado a tempo, não é? Então, a nossa alternativa aqui só pode ser a letra D, não é? Está em breve. Não pode ser a letra A, porque não é uma afirmação. Quando eu digo em breve, eu estou cogitando. Eu não posso dizer dúvida, porque em breve é uma cogitação. Eu estou falando de tempo, né? De um tempo próximo, né? De algo que está para acontecer. É um modo, também não é um modo, né? Então, realmente a nossa resposta só pode ser a letra D. E sempre eu quero chamar a atenção de vocês para que todas as vezes que você for analisar partes de um texto, elementos de um texto, você tem que analisar todo esse texto. Ver o que ele está falando, né? O que está dizendo aquela história. Volta no texto, lê a pergunta, vê o que você precisa responder. Quais são as alternativas que vocês têm? Geralmente, nós pegamos e vemos, isso aqui está lá no texto. Lê a frase, a primeira frase que você lê está lá no texto, você já acha que é aquela resposta. Não, qual é a minha pergunta? O que eu preciso responder? Então, eu preciso saber qual é a minha pergunta, eu preciso analisar esse texto, ver as partes que ele compõe, analisar os elementos dele para eu poder dar a minha resposta, certinho? Então, nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essa aula e outras. Até mais!